A essa altura do campeonato já é muito óbvio que eu sou muito fã de Jujutsu Kaisen, e assim como muitos outros fãs, o meu arco favorito é o do incidente de Shibuya. O título do vídeo obviamente é um clickbait, mas pra mim esse é sim um dos melhores arcos que eu já li em um mangá. Mas para dar minha visão do porquê ele é bom e porquê Shibuya importa tanto, nós temos que dar uns passos para trás e entender a natureza do mundo de Jujutsu Kaisen. O grande tema de Jujutsu Kaisen é o equilíbrio. Mas dentro disso você tem uma série de contradições que compõem essa sociedade. Essas contradições, de certo modo, formam seu próprio equilíbrio, ao mesmo tempo que alimentam a noção de uma nova sociedade que vai buscar o real equilíbrio. Durante a primeira temporada do anime, somos apresentados a uma série dessas contradições. Essas contradições estão presentes em primeiro lugar na própria natureza do Jujutsu, mas vamos um pouco por ordem. Logo no começo nós temos o protagonista Itadori, um garoto aparentemente comum que quer salvar pessoas, mas que dentro de si carrega o Senhor da Destruição. Uma contradição por si própria, mas que se aprofunda ainda mais quando percebemos que o objetivo de Itadori também é conflitante durante a primeira temporada. Ele é inserido no mundo Jujutsu com dois objetivos claros. O primeiro é um objetivo pessoal, salvar pessoas. O outro é um objetivo contraditório com o primeiro, mas também é um objetivo imposto a Itadori: coletar os dedos de Sukuna. Para continuar salvando, ele deve continuar aumentando o poder da criatura que é o puro mal. Agora, onde exatamente essa relação vai se desandar, a gente vai ver um pouco mais pra frente no vídeo. Depois, nós somos colocados as contradições que compõem os poderes da sociedade Jujutsu. Os clãs são guiados por um código desonroso, recheado de corrupção, sexismo e preconceitos. Vemos como Maki é tratada por sua própria família. É diminuída, excluída, abandonada, tudo em busca de uma sociedade ideal. Perfeita. As contradições se repetem na própria formação das escolas, Kyoto e Tóquio, os dois mundos Jujutsu sendo colocados um em frente ao outro. De um lado nós temos o garoto que carrega Sukuna, o homem que se desiludiu com essa sociedade, o filho da escória do clã Zenin, a nova escória do clã Zenin, e do outro nós temos a Zenin correta, a secretária do diretor e o herdeiro do clã Kamo. E então, no arco do passado do Gojo, entendemos que toda a fundação da escola Jujutsu é contraditória. Os feiticeiros, iluminados com esse ideal positivo de proteger os fracos, precisam da energia criada a partir de negatividades para prosperar. Geto, o número 2, para proteger, precisa usar do próprio inimigo. Tengen, para manter a luta contra maldições algo estável, precisa sacrificar um inocente. O Jujutsu funciona como funciona porque um inocente deu sua vida para que isso acontecesse. Os feiticeiros salvam porque usam energia negativa para alimentar seus poderes. Não por acaso eu dou uma ênfase gigantesca em como o mundo Jujutsu opera do lado dos feiticeiros, mas Akutami não foge de mostrar como o mundo opera do lado das maldições. Os feiticeiros, teoricamente, fazem o que fazem porque é o correto, para que as maldições não se espalhem por todos os cantos, para que haja ordem. As maldições operam com base em uma liberdade restrita. Isso é bastante discutido por Mahito quando ele conhece Junpei. Também já falei bastante sobre isso no meu vídeo sobre o próprio personagem do Mahito, mas há essa ideia de que a luta entre feiticeiros e maldições é natural, como um lobo comendo um coelho. Você não é moralmente superior ao lobo porque o matou antes que ele pudesse comer um coelho. Se ele não comesse o coelho, ele morre de fome. As maldições amaldiçoam porque é isso que elas têm que fazer. Os feiticeiros exorcizam porque é isso que eles têm que fazer. Mas, mesmo dentro das maldições, há suas contradições. Há esse senso de individualismo que parte desse grupo. Mesmo que Sukuna não seja propriamente dito uma maldição, ele ainda os representa, mesmo que de maneira não literal. Sua alcunha é inclusive Rei das Maldições. Na luta contra Jogo no arco de Shibuya, ele tem todo o discurso sobre como Jogo não alcançou o seu máximo por estar muito preocupado com seus aliados, e Sukuna tem em si um pensamento muito parecido com o do antigo Gojo, de que a força é tudo. As maldições, que naturalmente têm esse caráter individualista, contrastando com o senso de grupo, mesmo que de certo modo um pouco falso da comunidade Jujutsu, conseguem se unir, desenvolver laços entre si e superar a si mesmos graças ao infame poder da amizade. Veja como Dagon fica infinitamente mais poderoso por causa da morte de Hanami, alguém que ele considerava um amigo. O choro de Jogo ao fim da luta contra Sukuna evidencia mais uma vez as contradições do mundo Jujutsu. A maldição exibia características humanas que eram incompreensíveis até mesmo para Sukuna, que é, ou pelo menos já foi, um humano. Mas aí eu já tô entrando em Shibuya e vamos voltar mais um pouco. Até esse ponto ali, mais ou menos entre o arco do passado do Gojo, Akutami está construindo o mundo Jujutsu e mostrando suas contradições e como tudo que o sustenta é frágil. Então o que eu vou querer apontar aqui é que Shibuya é justamente o ponto onde esse mundo se desmorona completamente. A pergunta que fica é, por que não desmoronou antes? 7 de dezembro de 1989.
Uma criança com a técnica ilimitada e os 6 olhos nasce. A partir desse dia, a balança do mundo mudava completamente. Gojo é quem segura e garante que o mundo Jujutsu não quebre. Qualquer um que um dia realmente desafiar o status quo, inevitavelmente vai esbarrar em Satoru Gojo. Dentro de Shibuya, inclusive, acompanhamos a história de 2 indivíduos que viviam à base de crimes até que Gojo nasce. Eles perdem sua liberdade, são alvos de uma submissão forçada. Mesmo o papel de Gojo envolve uma contradição aqui. Ele, o feiticeiro mais poderoso, o ideal na luta contra as maldições, é justamente quem permite que as maldições fiquem tão fortes quanto elas estão, como evidenciado no mangá ao falar que Gojo, ao nascer, também aumentou o nível de poder das maldições. O arco Shibuya é o começo da destruição do mundo Jujutsu, ao mesmo tempo em que dá para seus personagens uma noção muito mais clara de como alcançar o equilíbrio. Minha parte favorita de Shibuya é o momento em que Gojo é selado, tanto o capítulo em específico quanto alguns anteriores. Um detalhe muito interessante que adiciona ainda mais a compreensão do momento está presente só no volume. Eu não sei onde vocês vão achar isso online, mas se você tiver o volume 10 do mangá, ao fim do capítulo 88, há uma historinha adicional, um momentinho desenhado exclusivamente para o volume, onde é feito para os personagens a seguinte pergunta: quem é Satoru Gojo para você? Yuji responde que é um sensei, Nobara diz que não o conhece muito, Nanami diz que ele é um egoísta, Maki o chama de idiota, mas para cada um, tirando Nanami, há um mas, um porém. Ele é um idiota, mas ele é um benfeitor, porém ele é um sensei e além disso, ele é o mais forte. Essa é a minha página favorita de Jujutsu Kaisen. Expõe de maneira muito clara toda a questão envolvendo o personagem de Gojo. Ele é um monte de coisas, mas ele também é o mais forte, e é isso que o separa de todos. Em capítulos anteriores, desde o momento em que chega na estação de metrô, Gojo é mostrado como aquele que vai resolver tudo, e ele resolve, de certo modo. Muitos humanos morrem no processo e isso obviamente o abala, mas tem mais. No vídeo sobre o Gojo eu falo bastante sobre isso, sobre como Gojo passa a enxergar a sua força. Ela não é uma coisa realmente importante na prática. Mesmo sendo mais forte, ele perdeu o seu único amigo. Para lidar com Geto, Gojo precisava melhorar a relação que ele tem com outras pessoas, mas ele foca em aumentar seu poder, simbolizado por sua barreira, que o separa de todos. Poder, não, é tudo. Mesmo assim, ele é Gojo, ele é o mais forte e tem que resolver a situação. O incidente no metrô é o momento mais expressivo de Gojo no mangá. Ele parece um monte de vezes surpreso, animado, pensativo, indiferente, empolgado, em choque. E para um cara que não costuma falar como está se sentindo, as expressões faciais são a chave para entender o que se passa na sua cabeça. No fim de tudo, ele deve mostrar o que significa ser o mais forte, e o narrador exalta como 1000 humanos transfigurados foram mortos pelas mãos do feiticeiro Jujutsu mais poderoso. Não pode ser coincidência o fato de que justo nesse quadro, que exalta Gojo apenas como feiticeiro número 1, ele pareça tão cansado, como se todo esse poder fosse no fim de tudo só um fardo. Parece que Satoru Gojo não é nada, se não estiver sendo Satoru Gojo. Depois disso, ele é selado em uma página também muito bonita. Ele vê o olho chorando sangue, seu rosto tem manchas de sangue, ele olha para o olho e vê um vazio, e então foge. Eu já vi muitos comentários feitos sobre esse momento e o que ele significava. Alguns dizem que Gojo não vê seu rosto porque não se enxerga como um indivíduo completo, outros falam que ele vê um vazio que simboliza a morte, o que o assusta, outros falam que ele vê um vazio que simboliza seu poder, e ele foge por entender a gravidade da situação. Eu estou um pouco mais inclinado à primeira versão, principalmente por conta do que acontece depois, o choque ao ver Geto novamente. O foco em seu rosto manchado de sangue, como se fossem lágrimas, para mim representa a tragédia da amizade entre os dois. Ele sempre viu Geto como um amigo, mas se seu amigo tivesse morrido em um contexto normal, entre aspas, Gojo choraria lágrimas normais, mas ele teve que matá-lo. Então a tragédia da situação está aí. Gojo não chora, mas a mancha de sangue simboliza a lágrima que ele nunca derramou abertamente por Geto, uma lágrima de sangue, porque ele matou seu amigo. As memórias daquela época inundam sua cabeça, de um tempo onde ele tinha alguém para entendê-lo. E é interessante como aqui, Gojo não é definido por seus poderes. Os 6 olhos falham em reconhecer a verdade. Seu poder indica que aquele é Geto, mas sua alma diz que aquele não é seu amigo. Gojo tem alma. A questão é justamente essa. Os personagens e o próprio narrador só não parecem estar muito interessados nisso. Agora, vamos lá. Se Gojo é quem garante uma certa estabilidade no mundo, o que acontece quando ele, o ideal dessa ordem, vai embora? O Jujutsu desmorona. Não à toa, depois que Gojo é selado, Ogami não consegue mais controlar seu neto, que passa a ser consumido pela alma de um outro ser,
a antítese de Gojo, o macaco mais forte, o homem com zero energia amaldiçoada. Toji. Com o fim do maior agente da Ordem, volta à vida um dos grandes agentes do caos. Nós já falamos sobre o retorno de Toji no vídeo sobre ele. Teve um detalhe que comentaram nesse vídeo que eu não havia percebido. Quando Toji é trazido de volta à vida, seus olhos são pretos. Ele é um puro agente do caos, atacando unicamente os mais fortes. Mas quando ele ouve o nome de Megumi, seus olhos estão normais. É o momento em que ele recobra sua consciência e entende o que a escolha de seu filho de adotar o nome Fushiguro significa. Megumi é um feiticeiro hipócrita. Ele nunca teve essa visão idealista do feiticeiro como Yuji tem. Seu papel não é salvar as pessoas de maneira indiscriminada, é salvar quem ele julga como merecedor disso, quem ele julga como bom. Megumi é o nosso primeiro contato com o feiticeiro Jujutsu, mas ele não é um modelo a ser seguido. Essa é uma das maiores qualidades de Jujutsu Kaisen, que eu falei bastante no vídeo sobre Yuji. Ele cria um cenário padrão, familiar. É um protagonista gentil, gente boa, colorido, que carrega um demônio dentro dele. O protagonista não tem uma família definida, mas ele se mantém forte em seus ideais. E então o mangá quebra tudo isso, colocando no protagonista essa visão altamente idealista do que é ser um feiticeiro, com essa visão romântica de salvar as pessoas, como se isso fosse um grande objetivo, um grande propósito. Aí a obra nos mostra um cara exatamente igual ao protagonista. Ou você acha que o fato do Geto comer maldições e o Yuji começar a série comendo os dedos de Sukuna é só uma coincidência? A série mostra esse cara que tinha a mesma visão idealista e vai trabalhando em como ele desceu em uma espiral perigosa, que no fim o fez ser morto pelo seu melhor amigo. Yuji não é realmente especial, ele é mais um seguindo a natureza de sua ocupação. Mahito é quem abre seu olho para isso. Ele é um feiticeiro, seu trabalho é exorcizar, não tem glamour, brilho, beleza. Se Yuji vencer, ótimo, se ele perder, ele é substituído. Mahito não tem um grande plano, uma força sobrenatural que o move, ou uma história triste de fundo que o motiva a ser mal e acabar com a vida dos inocentes. Ele é só uma maldição. É isso que ele tem que fazer. Por isso Mahito é um antagonista ideal de Yuji. A ideia de que nada disso é tão importante assusta o protagonista durante boa parte da obra. E não à toa também, o maior antagonista de Jujutsu Kaisen é Kinjaku. Um ser que rouba o corpo, e segundo ele mesmo, consequentemente a alma, das pessoas que já se foram. Mesmo um indivíduo que pode ter algum propósito ou um destino especial tem esse momento de glória, entre aspas, roubado por outra pessoa. Geto não é o inimigo, ele não é mais importante. O arco continuou trabalhando em cima dessa disputa entre ordem e caos, com a mensagem final sendo um equilíbrio que deve ser buscado de alguma forma. Não sabemos como, Jujutsu não acabou. E tudo isso fica bastante simbolizado por Sukuna. Quando Sukuna finalmente aparece em Shibuya, ele é devastador, ele é o puro caos. Mas diferente de Toji, que agia de uma maneira um tanto quanto irracional, Sukuna sabe o que está fazendo. Ele brinca com a expectativa das pessoas de ficarem vivas, ele faz joguinhos com todos aqueles que são objetivamente mais fracos do que ele, então ele luta contra Jogo. É até engraçado que a participação de Sukuna seja para lutar contra a maldição, mas isso já foi comentado no vídeo, as maldições também compõem uma contradição em Jujutsu. Jogo pertence a esse grupo que quer uma espécie de anarquia, onde as pessoas disputarão seus lugares no mundo com a força e nenhuma outra demanda será atendida, como era lá no passado. Mas esse objetivo, para Jogo, não tem propósito se no fim não tiver ninguém com quem dividir isso. Seus aliados, Dagon, Hanami, Mahito. A ordem que se mantém estável, de certo modo, por causa de Gojo, é falsa e hipócrita, mas você rompe com isso completamente, você gera pessoas como Sukuna, que são unicamente um agente do caos, brincando com o poder que ele tem. Nenhuma necessidade emocional no fim será atendida. Tanto que a luta entre Jogo e Sukuna não é resolvida com um equilíbrio entre os dois, mas com Sukuna devastando seu adversário, como se ele não fosse nada, e suas palavras finais reforçam um único aspecto de Jogo, o único aspecto que Sukuna observa, quanto ele era forte. E então, chegamos no fim, Mahito e Yuji. No arco do passado de Gojo, ele tem a chance de matar Geto, mas não o faz. Por quê? O passado é feito não para ser esquecido, mas para ser superado. Matar Geto ali, naquelas condições, é destruir o seu passado. Você não mudou nada, você só tentou apagar aquilo que te incomodava. É diferente do real momento em que Geto morre. Ele já foi derrotado por uma nova geração de Jujutsu, do qual Gojo é professor. Ele já é um homem perdido e Gojo já é um homem que seguiu em frente. Essa ideia ressoa em todo o mangá, incluindo a luta entre Mahito e Yuji.
Yuji não pode mais agir da mesma forma. Seu idealismo tem que ser quebrado. Ele precisa acordar para a realidade de que ele tem Sukuna dentro de seu corpo. E se ele se descuidar, milhares, talvez milhões de pessoas vão morrer. Ele é um feiticeiro. Isso carrega uma responsabilidade gigantesca. Carrega a vida de milhões. Ele não pode fugir da hipocrisia e das contradições que compõem sua condição. Mahito aceitava sua condição como maldição. Então Yuji precisava aceitar sua condição como feiticeiro. Ele é uma engrenagem, seu trabalho envolve uma certa hipocrisia. Essa fragilidade e idealismo do personagem são explorados na obra, mas não como uma força do protagonista, mas sim uma deficiência que os inimigos exploram em combate. Ele é um lobo, ele tem que matar o coelho, independente do que aconteça. Mas eu acho que é isso. Eu tentei ir por um lado um pouco diferente, ao invés de resumir a história do arco, que eu acredito que todo mundo já viu, todo mundo que está vendo esse vídeo já viu, e preferi focar em eventos que pra mim são chaves no grande esquema das coisas. Tem um detalhe também pro final do vídeo. Eu comecei a ler Bleach e pensei em fazer um vídeo comentando cada arco meio às cegas, porque eu não sei porra nenhuma de Bleach. Bem no estilo do que o Totally Not Mark faz com Naruto. Acho que fez com Dragon Ball também. Lê um arco, comenta, lê um arco, comenta, lê um arco e comenta, e assim por diante. Eu acho que seria interessante, porque eu realmente não sei nada de Bleach. Tem 3 spoilers que eu devo estar ligado, então quase tudo seria novidade pra mim. Deixem nos comentários se vocês acham que é uma boa ideia. Mas é isso. Tchau.